Você escuta ou espera a sua vez de falar? A gente está muito acostumado a reagir ao invés de refletir quando alguma coisa dá errado na nossa comunicação com outra pessoa. E isso traz muitos malefícios para as nossas relações. Vamos falar sobre isso? Eu sou a Nina Marcucci, esse é o Desacostuma, um canal para a gente rever o que a gente acha que está correto por aí. Aproveita e se inscreve no canal, comenta e bora entrar nessa conversa. Recentemente no BBB 26, o Babu e o Matheus tiveram uma conversa em que o Babu aconselhou o Matheus de que ele estava reproduzindo alguns símbolos da homofobia, cantando o hino de um time de futebol em que a letra trazia muitos elementos homofóbicos. Aquele canto da torcida que tu falou. Canto da torcida. Um grito que você falou. Sim, do Inter e do Grêmio. É um grito homofóbico. E tinha um cara LGBT do teu lado, fingiu normalidade, e você contou 2 vezes. É um canto que tem no sul. Ele não se ele não se queixou com você. Ele não se queixou com você, mas eu tenho certeza que ele se incomodou. O Matheus escutou o conselho, claramente desconfortável, e depois foi reclamar com um outro amigo, o Edilson, que isso era um absurdo, que ele estava sendo induzido a algo que não era verdade, que na verdade muitas pessoas gays cantavam esse hino que o Babu disse que era homofóbico, e ele estava assim extremamente irritado e desconfortável com essa palavra, especialmente a palavra tendencioso, que o Babu usou a se referir a esse hino. O Babu veio... fiquei triste com o Babu, porque o Babu aumentou uma parada muito cruel, mano. O Babu envolveu até um canto de torcida que eu cantei pra ti do Inter e do Grêmio. Ele falou pra mim que esse canto foi... Não foi banido, né? Não foi. Acha que quando eu cantei pra ti, não, foi porque eu quis manifestar alguma parada? Algumas situações já aconteceram no reality em que uma pessoa é acusada de alguma coisa de que ela não concorda, mas que tem, nesse caso, um recorte de racialidade, de homofobia, de machismo, de tantas outras pautas que a gente pode levantar por aqui. E o que aconteceu em 100% dos casos é que quando a pessoa que foi acusada de alguma dessas coisas foi acusada, ela não teve nenhum espaço de silêncio. E quando eu falo silêncio, eu não estou falando de omissão, eu não estou falando de submissão, eu estou falando de reflexão. Quando a gente é acusado de algo que pode ser que a gente não concorde, mas que é algo estrutural dentro da sociedade da gente, a gente precisa dar algum tipo de espaço para o silêncio. Isso significa que a gente precisa assimilar o que falaram pra gente, entender se aquilo que falaram pra gente faz sentido dentro da coerência que a gente vive. Isso tem acontecido muito no Big Brother, que é um reality extremamente importante pra gente, porque ele é o retrato de várias relações e situações que acontecem no nosso cotidiano. Então, quando a gente está sendo filmado, sei lá por quantas câmeras, e ainda assim essas situações acontecem, só significa que na vida real elas acontecem vezes milhões. E a reflexão que eu queria te propor é: por que a gente sempre reage? Por que a gente está sempre num lugar de reatividade? E quando a gente está, sei lá, na teoria, a gente acredita que essas, sei lá, situações estruturais, elas acontecem. Mas quando elas são direcionadas a gente, pessoa, indivíduo, a gente tem uma dificuldade gigantesca, e eu não estou dizendo que não é difícil, mas a gente tem uma dificuldade gigantesca de escutar. Escutar com qualidade, escutar com presença, escutar em silêncio, escutar com o movimento mesmo da gente estar ali presente, entendendo que aquilo pode ser sobre você, mas nem sempre é pessoal. E daí a gente já parte muito para um lugar emocional de se defender. E daí eu não estou dizendo que o silêncio vai te levar para um lugar de concordância. Mas às vezes a gente precisa de 1 minuto e até devolver isso, né? Olha, preciso de 1 minuto para assimilar o que você está me trazendo. Já já a gente pode voltar a conversar. A gente vive num lugar de relações, e daí eu tô trazendo aqui para a pauta do BBB, que é a mais latente, mas certamente isso também se adequa a todas as suas ou a maioria das suas relações afetivas. Seja no seu casamento, nas suas relações de trabalho, seja com seus pais, seja com seus amigos, com seus vizinhos. A gente tem muito pouca resiliência para escutar com presença. Então a frase, você escuta ou espera a sua vez de falar, eu tenho certeza que ela tocou no seu coração. Porque muitas das vezes a gente está só esperando a nossa vez de falar. Isso implica, inclusive, da gente atropelar as outras pessoas porque que a gente quer só falar mais alto. A gente tem várias estratégias, inclusive, né, de interromper a pessoa, falar mais alto, de às vezes trazer um lugar ofensivo no meio da fala para a pessoa prestar atenção em você. E tudo isso é reflexo da nossa falha de comunicação dentro das nossas relações. E isso, é claro, que traz muitos benefícios para a pessoa que está se relacionando com você, mas também para você, porque quando a gente oferece uma comunicação
mais amistosa, quando a gente oferece uma comunicação mais respeitosa, a gente também se entende melhor. A gente também tem um mergulho de autoconhecimento diferente. É claro que existem pessoas que não estão abertas nem disponíveis para esse tipo de reflexão. Mas estou aqui partindo do princípio de que a gente está num lugar em que estamos disponíveis para essa transformação. Quando a gente escuta com presença e não se defende imediatamente, ou seja, quando a gente não fica esperando a nossa vez de falar, a gente tem um lugar de muita potência para desenvolver as nossas relações, desenvolver a gente mesmo e, eventualmente, até reconhecer que, de fato, aquilo que eu fiz foi uma atitude que não foi bacana, foi uma atitude ofensiva, foi uma atitude agressiva, porque todos estamos suscetíveis a esse tipo de tropeço, ainda que sejamos letrados, ainda que estejamos procurando não ser, somos humanos, né? E eu acho que a gente é tão carinhoso com as nossas pessoas quando a gente fala isso, né? Ah, você é humano, você está passível a erro, que a gente também precisa se colocar nesse lugar de que, eventualmente, a gente vai tropeçar e muitas das vezes a gente vai identificar esse tropeço numa fala de alguém, que às vezes é uma pessoa querida, às vezes não é. Isso acontece muito, por exemplo, em trabalho, né? O quanto a gente não tem resiliência para receber feedbacks negativos, que devem ser feitos com respeito, com profissionalismo, mas muitas vezes a gente simplesmente já chega se defendendo, se justificando, quando é muito mais potente o silêncio, a gente levar isso para dentro da gente, às vezes trocar uma ideia com quem é próximo, e se a gente sentir necessidade de devolver, sim, com carinho, com respeito, com, enfim, com todos os recursos e ferramentas que são múltiplas que a gente tem para ter uma conversa produtiva. Então eu tenho certeza que nesse caso do Big Brother Brasil, se a pessoa que está sendo acusada de muitas coisas para além de homofobia ele teve uma conversa inclusive com o Breno, que foi extremamente potente, que é um homem gay. Você não fez pra mim, você estereotipou um comportamento gay. Esse é o problema. Tá, mas vocês se sentiram ofendidos com isso? Eu não tenho que me sentir nada. Alguém que se sente ofendido pode se sentir, é o direito da pessoa, você entende? Por exemplo, você tem amigos gays? Não, sendo bem sincero, a minha namorada tem. Então, você brincar com um comportamento estereotipado de um grupo ao qual você não conhece pode ser bastante ofensivo. Não entende eu não isso? tinha parado pra pensar nisso. Então é uma coisa que você precisa parar para pensar. Que trouxe para ele, inclusive, toda uma justificativa muito bacana, com muito carinho, com muito respeito, de por que desfilar, desenvolvendo um estereótipo de um homem gay, né, muito estereotipado, por que isso é ofensivo, por que isso não é legal. E ele poderia ter usado isso a favor dele e né, e trazer isso para dentro, entender, mas ele não fez, né? Ele levou isso para uma outra esfera, para uma outra pessoa e trouxe isso para um lugar muito maior. Então, o quanto que ele perde, para além de sair do jogo, né, o quanto que ele perde não tendo esse lugar de escuta e ficando estagnado no mesmo lugar, extremamente arcaico, de sei lá quantos séculos atrás. É muito difícil a gente ser acusado de coisas que a gente acha que a gente não é. E é claro que cada caso é um caso, é claro que tem situações em que isso pode gerar algum tipo de discussão que vá muito além da vida pessoal, mas a verdade é que a gente precisa exercer com muita urgência a nossa escuta. Nós todos somos parte desse todo. E se esse todo está doente, nós somos parte desse movimento doente, mas também somos parte da cura. Acho que a gente ter mais espaço para pensar o quanto a gente está contribuindo negativamente para algumas estruturas, isso também faz parte da nossa escuta e presença. Comenta aqui comigo se isso fez sentido, como é que você se sente, se você já passou por alguma situação em que a escuta fez toda a diferença. Vamos trocar essa ideia. Eu sou a Nina Marcucci e esse é o Desacostuma, um espaço seguro para a gente trocar ideia sobre coisas que de repente estamos acostumados e não reparamos. Aproveita e se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai curtir essa conversa e comenta aqui comigo como é que isso bateu por aí. Até semana que vem.